Olá, graça e paz a todos. Estamos aqui para darmos continuidade aos estudos sobre escatologia. Chegamos à quarta aula e, à medida que formos avançando, desde a primeira aula com as questões introdutórias, temas que servirão de um modo muito especial para a aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre as compreensões sobre o Apocalipse, tendo em vista que nós estamos estudando a respeito do fim. Escatologia, como nós já destacamos nas aulas anteriores, significa o estudo do fim, ou trata a respeito das coisas que acontecerão dentro de um período chamado o fim dos tempos. Eu quero, antes de entrarmos no assunto propriamente dito, chamar a sua atenção e também encorajar você, caso essa seja a sua primeira participação conosco. É importante que você assista às aulas anteriores, aula 1, aula 2, aula 3, elas fazem parte de um conjunto para que consigamos tratar dos temas que em alguns casos são um pouco mais complicados. Então é bem importante que você possa buscar essa sequência de estudos que nós estamos fazendo a partir da necessidade de compreendermos sobre escatologia. Nós falamos sobre alguns elementos importantes e eu tenho procurado ressaltar nas aulas alguns destaques de maior relevância. E faço nesse momento a respeito da necessidade de nós lembrarmos que o estudo da escatologia não pode ser motivado por pura curiosidade, ou seja, simplesmente curiosidade a respeito de como será o final dos tempos, mas buscarmos conhecimento na palavra de Deus que nos habilite, que nos prepare para viver o final dos tempos. Nós vimos nas aulas anteriores a respeito da importância de entender que, na verdade, o fim dos tempos já começou. E esse é um tema importante, é um dado importante, que às vezes passa um pouco desapercebido, porque estudar escatologia não diz respeito apenas à segunda vinda de Cristo ou à volta de Jesus, mas precisa ser compreendido que desde a sua primeira vinda, a primeira vinda de Cristo inaugurou o final dos tempos. A vinda de Cristo, a primeira, ela inaugura aquilo que nós chamamos da segunda dispensação. A primeira dispensação diz respeito a antes de Cristo, a segunda a partir de Cristo. Hoje nós vamos falar, nosso tema principal dessa aula é trabalharmos elementos relacionados ao livro do Apocalipse. Então, é importante que você tenha acesso. Eu uso aqui a minha Bíblia e eu tenho incentivado você também a utilizar uma Bíblia física, porque isso ajuda nesse momento aqui para os estudos, você grifar textos, também fazer o uso de um caderno, de uma caderneta, para que você possa fazer aí as suas anotações. Na última aula, nós vimos a respeito do texto bíblico baseado em Apocalipse capítulo 3, versos de 1 a 3. E eu quero resgatar então esse texto de um modo introdutório para o nosso estudo de hoje. Diz assim a palavra de Deus: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Algumas palavras importantes aqui, as coisas que em breve. Veja que o texto bíblico coloca já de uma maneira que pode dar a entender, a compreender, que estas coisas aconteceriam para aquele tempo, para aquela época, para os discípulos que estavam ali próximos de João. Mas essa expressão em breve, ela está muito vinculada a algo que não está determinado dentro de uma cronologia, mas dentro de uma compreensão e percepção de que o tempo
ele tem a dimensão cronológica e o aspecto que não pode ser medido, mas qualitativo, a respeito do como nós administramos o tempo e que pode ser interpretado, ou melhor, ilustrado com, por exemplo, quando os salmos dizem que um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000. Ou seja, desfrutar da presença de Deus, momentos na presença de Deus, eles acabam não podendo ser mensurados. Tamanha é a alegria, o privilégio, o prazer de viver na presença do Senhor. Assim como também é maravilhoso ser alguém bem-aventurado, um homem bem-aventurado, uma mulher bem-aventurada. A expressão bem-aventurado na Bíblia significa feliz, bem-sucedido, alguém realizado. E o texto está nos dizendo: bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Isso se aplica tanto ao que está contido no livro de Apocalipse, quanto na Bíblia como um todo. É importante nós destacarmos isso. Outro destaque também importante é que o estudo de hoje, o estudo sobre o livro do Apocalipse, ele tem como base a Bíblia, mas outro recurso que nos ajuda também a interpretar o Apocalipse, eu utilizei esse comentário bíblico do professor William Hendrickson, professor e pastor, teólogo, em que ele faz uma abordagem a respeito do Apocalipse que nos ajuda a entender, a compreender alguns elementos com uma certa possibilidade maior de compreensão. Digamos que uma certa facilitação. Não no sentido de que ele empobreça a interpretação bíblica, pelo contrário. Na verdade, quem tem a oportunidade ou quem tiver a oportunidade de ler o livro como um todo vai enriquecer muito, com certeza, o seu conhecimento teológico dentro do nosso tema escatologia. Fica aqui então a sugestão e também o reconhecimento e a honra, porque o Dr. Hendrickson, já falecido, trouxe uma grande contribuição para os estudos escatológicos a partir da sua abordagem, a qual nós veremos em breve, chamada de paralelismo progressivo. É uma forma de interpretação do livro do Apocalipse. Eu vou entrar com maiores detalhes em breve. Falando sobre detalhes, eu quero também aqui retomar e relembrar um conceito importante para a compreensão que nós precisamos ter para uma melhor interpretação do livro do Apocalipse. Lembrando essas duas palavras-chave que nós verificamos na aula 2, a palavra cronos e a palavra kairos. Cronos significa o tempo quantitativo, o tempo cronológico, e o kairos é o tempo qualitativo, que diz respeito a um tempo oportuno. Eu fiz menção e novamente repito, o tempo que nós vivemos hoje é um tempo oportuno. Deus está dando oportunidade à igreja para rever o seu jeito de ser igreja, rever a sua eclesiologia, dar ênfase à missão de fazer discípulos de todas as nações. Está dando oportunidade a todo cristão de refletir e avaliar se a sua maneira de viver, se o seu estilo de viver de fato agrada a Deus. E também está dando oportunidade àqueles que ainda não tomaram uma decisão ao lado de Jesus, de o fazê-lo enquanto é tempo, enquanto é oportuno. Nós devemos levar esta mensagem àqueles que ainda não decidiram por Cristo Jesus. Então guarde esses dois conceitos, a palavra cronos e a palavra kairos. Esses conceitos sobre tempo são muito importantes para nós entendermos a lógica do livro do Apocalipse. Se nós quisermos colocar o calendário dentro do Apocalipse, teremos muita dificuldade. E é por isso que eu estou insistindo com essa temática. Outro elemento importante é nós entendermos a diferença entre pensamento linear e pensamento circular, ou pensamento cíclico. O mundo ocidental, ele foi forjado dentro de uma
forma de pensar linear. Conforme você pode ver na imagem, você estabelece uma linha do tempo e, exemplarmente aqui, exemplificando, cada um desses ícones aqui pode representar um marco na sua história. Pode ser a sua história ou pode ser a história da humanidade. Vamos imaginar, por exemplo, que esse símbolo vermelho seja o nascimento de Jesus. Então nós temos antes e depois de Jesus. Temos eventos que aconteceram antes de Cristo e depois de Cristo. Da mesma maneira, nós podemos aqui, então, usar isso como referência. Quando nós pensamos na vida em começo, meio e fim, agora eu quero trazer de um modo mais personalizado, imagine que esse primeiro símbolo representa o dia do seu nascimento. O seu nascimento, aí, por exemplo, o dia que você entrou na escola, depois o dia que você começou a trabalhar, depois o dia que você casou, e aí, sequencialmente, até chegarmos no último dia, que será o dia da sua morte. Quando nós pensamos na vida apenas dessa forma, desse modo linear, nós temos dificuldade para entender a eternidade, principalmente. Porque eternidade diz respeito a uma não existência de linha. Não existe essa linha de tempo. Existe um pensamento que não pode ser estabelecido, redimensionado ou dimensionado dentro de uma régua. Então o pensamento circular é o pensamento que pode ser ilustrado nessas duas figuras que eu trouxe aqui para você. Primeiro uma espiral e depois um ciclo, né? Um processo circular, processo cíclico que vai acontecendo. De fato, a história da humanidade ela pode ser vista dessa forma, ela pode ser vista dessa maneira, e principalmente quando nós utilizamos a espiral, apesar de, obviamente, essa figura ter uma limitação, uma delimitação, ela tem um começo e tem um fim. Na verdade, a proposta é nós entendermos que esse movimento circular, ele continua avançando de modo que não tem fim, não acaba a dimensão dele. Bom, é importante nós fazermos essa abordagem ou essa introdução, porque quando nós vamos tratar do livro do Apocalipse, nós vamos observar que existem processos cíclicos. Existem relatos do livro do Apocalipse, contidos no livro do Apocalipse, que ele começa, ele na verdade diz respeito a todo o período, e ele recomeça novamente, ele retoma o assunto novamente. Vamos verificar isso em alguns exemplos na sequência. Bom, a respeito do Apocalipse, é importante deixarmos claro aqui a quem pertence a autoria desse livro. Obviamente que foi Deus, o próprio Jesus, quem falou, quem inspirou, mas ele capacitou o seu profeta, seu apóstolo João. O apóstolo João, o mesmo que escreveu o Evangelho de João e as cartas de João, primeira, segunda e terceira carta de João, e também o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. Eu ainda não mencionei, mas é importante destacar que a palavra Apocalipse significa revelação. Qual é o propósito desse livro? Afinal de contas, qual a razão, qual a motivação de Jesus ter escrito este livro e endereçado às 7 igrejas da Ásia Menor? Transmitir conforto e consolo. É importante nós identificarmos, queridos, que a leitura do livro do Apocalipse, ela deve produzir no coração daquele que crê conforto e consolo. Conforto à igreja militante em seu conflito contra as forças do mal, encorajamento aos cristãos perseguidos e em sofrimento. É importante nós destacarmos que o livro do Apocalipse ele trabalha com a perspectiva da igreja militante e da igreja triunfante. Nós vamos encontrar
evidências no livro do Apocalipse a respeito da igreja dentro dessas duas perspectivas, a igreja militante e a igreja triunfante. Qual que é a diferença entre uma e outra? A igreja militante é aquela que está militando contra o mal, até se cumprir todas as profecias, Jesus voltar, acontecer o julgamento final e for dado então o veredito a respeito de todas as coisas. A igreja se colocar vitoriosa de um modo supremo, Cristo se colocando vitorioso de um modo soberano sobre todo o mal. Então a igreja militante é aquela igreja que está no decurso da história até se cumprir todas as profecias, toda a história. A igreja triunfante é aquela que triunfa de modo absoluto e pleno e que receberá então a bênção, a alegria, a vitória sobre todo o mal e sobre todo o sofrimento que ainda nós acabamos vivenciando e experimentando. Bom, se o propósito do livro é transmitir conforto à igreja militante, que tema nós podemos considerar como um tema adequado? Hendrickson vai sugerir, e eu concordo com ele, a vitória de Cristo e de sua igreja sobre o dragão e seus agentes. De fato, o tema que perpassa todo o livro de Apocalipse é a vitória de Cristo e de sua igreja. É muito comum nós identificarmos as pessoas, ao lerem o livro de Apocalipse, primeiramente lerem o livro de um modo, às vezes, motivado só por curiosidade e dentro de uma perspectiva inadequada, que seria qual? Você lê partes do livro do Apocalipse, ler apenas pedaços, frases, conjuntos de versículos e não ler o livro todo. Então eu quero fazer um parênteses aqui e sugerir a você, indicar a você, faça a leitura de Apocalipse de capa a capa, do capítulo 1 até o capítulo 22, do primeiro versículo ao último versículo. Essa leitura te ajuda a compreender o todo do livro, que é muito importante, pois isso nos ajuda a ter uma compreensão mais adequada a respeito do conteúdo que nele consta. E de fato, quando nós fazemos isso, se você fizer isso, você acessará justamente esse elemento que eu estou falando de consolo e de conforto. A certeza da vitória de Cristo e da sua igreja sobre Satanás e os seus agentes. Lembrando que nós estamos trabalhando com uma proposta interpretativa do livro de Apocalipse, utilizando-se do professor Hendrickson. E ele nos traz então algumas proposições baseado no texto do Apocalipse. A primeira proposição que nós precisamos considerar, e na verdade eu trago aqui para a nossa consideração, é o fato de que o livro consiste em 7 sessões. Nós vamos encontrar a divisão do livro em 7 sessões. Em breve nós vamos identificar cada uma delas. E estas 7 sessões são paralelas, né? Cada uma abrange toda a nova dispensação, desde a primeira até a segunda vindas de Cristo. É importante identificar isso. À medida que nós formos avançando, daqui a pouco eu vou mostrar um infográfico em que nós podemos identificar justamente esta separação das 7 sessões. E veremos ainda que isso nos ajuda a entender essa forma de interpretação progressista, ou seja, em que o livro ele trata de uma progressão dos acontecimentos, dos eventos que ocorrem simultaneamente. Em breve vamos falar um pouco mais adequadamente sobre essa interpretação. Também é importante nós identificarmos que as 7 sessões elas podem ser agrupadas em 2 divisões. A primeira divisão, capítulos de 1 a 3, que se subdividem em 3 sessões. Então, a primeira divisão, ela é formada por 3 sessões, os capítulos de 1 a 3. A segunda divisão
ela é formada dos capítulos 12 ao 22, em 4 sessões. Estas 2 divisões revelam um progresso em profundidade ou intensidade do conflito espiritual. A primeira divisão diz respeito à história da igreja, ou a igreja na história, a igreja que tem Cristo reinando, conduzindo, ele é o cabeça da igreja, né? Que se estabelece no mundo. A igreja ela está realizando, ela está existindo na realidade temporal restrita a essa realidade do mundo, né? E também que diz respeito a uma igreja vitoriosa. Sempre nós vamos verificar isso. A igreja ela é perseguida, ela é sofredora, mas ela vence. O cristão será perseguido, sofrerá, mas ele tem a vitória garantida. A segunda divisão diz respeito ao sentido espiritual do conflito entre Cristo e o dragão, melhor dizendo, em que Cristo e a igreja são triunfantes. Novamente isso vai ficar evidenciado. A terceira proposição de Hendriksen, ele fala sobre a necessidade de nós entendermos que existe uma unidade no livro. O livro é uno. Os princípios de conduta humana e de governo divino são revelados progressivamente. Os castiçais ocasionam os selos as trombetas e assim sucessivamente. Mas existe uma unidade do livro. Por isso, a necessidade de se estudar o livro do Apocalipse considerando o todo e não apenas as partes. A quarta proposição, ele diz a respeito das sessões do Apocalipse. As 7 sessões do Apocalipse estão dispostas de modo ascendente, numa ordem que conduz ao clímax. O clímax, que nós veremos, está concentrado no julgamento final. Há um progresso em ênfase escatológica. O juízo final é anunciado, introduzido e descrito. Existe este progresso que vai mostrando, dentro dessa esfera de final dos tempos, o clímax, ou seja, o momento de maior destaque para o juízo final. A quinta proposição, Hendriksen vai dizer que a estrutura do livro consiste de quadros em movimento. Os detalhes que pertencem ao quadro devem ser interpretados em harmonia com o pensamento central. Então, esses quadros em movimento, por exemplo, as 7 taças, as 7 trombetas, elas estão em movimento. São quadros em movimento que dizem respeito ao posicionamento da igreja dentro desse relato, dentro dessa história. E deve ser considerado ou interpretado em harmonia com o pensamento central. A sexta proposição do Hendriksen diz respeito aos selos, as trombetas, as taças da ira e os símbolos similares referem-se não a eventos específicos ou detalhes da história, e sim a princípios, tanto de conduta humana como de governo moral e divino, operando através da história do mundo. Então é importante nós lembrarmos aqui aquela questão do conceito da palavra cronos e kairos. Se nós quisermos colocar os selos, as trombetas, as taças da ira, os símbolos, similares aqui, dentro de uma cronologia, nós incorreremos em alguns perigos. E dentre estes perigos será também, inclusive, querer datar o dia da volta de Jesus. Pois quando você começa a vincular personagens, como alguns fazem, por exemplo, tem pessoas que conseguem achar Hitler no livro do Apocalipse, conseguem identificar de modo preciso, dizendo que este elemento ou este símbolo refere-se a Hitler. Mas aí nós temos um problema, porque personagens como Hitler são muitos ao longo da história. Ele não é único, apesar de ter características de um tempo muito peculiar. Nós temos outros personagens que ao longo da história também configuraram-se como grandes imperadores.
os grandes Césares, né, os grandes imperadores romanos, muitos deles se configuram como Hitler e alguns até piores do que ele, dependendo da percepção, dependendo da forma como você observa as atitudes que tiveram. Então, eu quero chamar a atenção aqui justamente para isso. Nós não termos a tentação, ou não caímos na tentação, de queremos personalizar profecias a personagens, a nomes reais. Mas há situações que dizem respeito aos princípios que estão contidos. Hitler faz parte de uma composição que lhe configura, junto com vários outros personagens da história, como elementos da história que vão contribuindo para a mensagem apocalíptica. Ou seja, o que Hitler fez e o que ele representa estão contidos nos elementos de Satanás e seus agentes. Ele, podemos dizer com muita tranquilidade, que ele se colocou como um agente de Satanás, um agente do dragão. Mas não podemos querer vincular o nome dele, a história dele, a um evento único dentro do Apocalipse, mas ao conjunto de princípios que dizem respeito aos eventos escatológicos apocalípticos. Espero que isso tenha ficado claro. Se porventura for necessário, nós vamos criar um expediente para que você envie suas dúvidas. Ao final desta sessão, ao final desta série, melhor dizendo, ao final da série destas 5 aulas de escatologia, nós vamos criar um expediente para tratarmos das dúvidas que surgiram ou que ainda permaneceram. A 7ª proposição do autor que nós estamos trabalhando como referência apresenta o Apocalipse da seguinte forma: o Apocalipse está radicado em eventos e circunstâncias contemporâneos. Porém, os símbolos devem ser interpretados à luz de condições que prevaleciam quando o livro foi escrito. Em outras palavras, o que Hendricks está dizendo é o seguinte: nós precisamos entender que os eventos apocalípticos dizem respeito a um período da história que começou com a primeira vinda de Cristo e se concluirá com a sua segunda vinda e o julgamento final. Mas os símbolos que foram utilizados dizem respeito principalmente ao tempo em que ele foi escrito. Isso também é importante ser mencionado, porque às vezes nós temos dificuldades de entender algumas coisas, justamente porque não estão mais inseridos dentro do nosso tempo. De maneira que é preciso fazer então uma adaptação, uma interpretação para a realidade atual. A 8ª proposição, caminhando para o final dessas propositivas, o Apocalipse tem suas raízes nas Sagradas Escrituras. Ele deve ser interpretado em harmonia com os ensinamentos da Bíblia toda. É muito importante isso. Eu faço destaque e eu utilizei as propositivas do Hendriksen porque ele realmente foi muito assertivo nestas colocações. Nesta em particular, de um modo muito especial. O Apocalipse tem suas raízes na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. E, portanto, elas devem ser interpretadas tendo harmonia com toda a revelação bíblica. A 9ª proposição diz respeito, trata acerca da importância de nós compreendermos que o Apocalipse está radicado na mente e na revelação de Deus. Deus em Cristo é o autor real e o livro contém os propósitos de Deus acerca da história da igreja. O livro do Apocalipse, ele nasce de uma expressão que nós utilizamos de um modo poético, no coração de Deus. Nasce na mente de Deus. E ele tem como objetivo levar ao seu povo tranquilidade e paz. O cristão genuíno, aquele que já amadureceu as suas convicções em Cristo, na palavra,
quando ele lê o livro do Apocalipse, ele não fica aflito, ele não fica preocupado, temeroso. Ao contrário. Quando nós lemos o livro do Apocalipse como um todo, por isso eu insisto, leia sempre o livro como um todo, você vai experimentar de um sentimento de paz, de um sentimento de vitória, de êxito, de exaltação, de exultação no Espírito, porque a igreja é vitoriosa. Bem, estes elementos que o professor Hendriksen nos trouxe ficam melhor dispostos nesta maneira que eu estou trazendo para vocês aqui, nessa tela. Depois esse material também é disponibilizado, vocês podem ler com mais atenção e cuidado. E esta visualização, ela nos ajuda então a entender o que é a proposta do paralelismo progressivo que Hendriksen está trazendo para nós. Isso nos ajudará inclusive a explicar a questão do milênio, a explicar alguns dos símbolos como os castiçais, os selos, as trombetas. Então vamos lá. Observe que nós temos aqui 7 seções, 7 linhas, né? Cada uma dessas linhas representa uma destas seções que eu falei no início da nossa aula. A primeira seção diz respeito à igreja, habitação de Cristo no mundo, que está descrito no livro do Apocalipse nos capítulos de 1 a 3. Então basta você acompanhar comigo aqui, porque já está identificado cada uma das seções vinculadas aos capítulos do livro do Apocalipse. Então o que eu estou trazendo agora é a divisão do livro, mas dentro de uma apresentação que nos ajuda, inclusive, a interpretar o livro. A segunda seção diz respeito aos capítulos de 4 a 7, a igreja sofrendo provas e perseguições. Do capítulo 8 ao 11, a igreja vingada, protegida e vitoriosa. É uma seção dos capítulos 8 ao 11 que mostra exatamente essa ênfase. A igreja vingada, protegida e vitoriosa. As 3 primeiras seções diz respeito à igreja, Cristo governando a igreja, sendo cabeça da igreja, ainda no mundo, vivenciando essa dinâmica que o mundo nos oferece. A segunda divisão do livro do Apocalipse, então eu quero que você preste bastante atenção, porque isso é importante para nós entendermos. A primeira divisão diz respeito às 3 primeiras seções. Estão aqui em branco, né? Essas 3 linhas em branco. A segunda divisão diz respeito a esse outro período, são as outras 4 seções, com esse fundo colorido, mais em tom de rosa aqui, que você pode observar. A quarta seção diz respeito aos capítulos de 12 a 14, Cristo combatido pelo dragão e seus agentes. Então nós vamos observar e perceber essa batalha em que aparece ali Cristo sendo combatido pelo dragão, onde aparece também a figura da mulher. Aí nós temos o capítulo 15 ao 16, 15 e 16, a ira final sobre os impenitentes, sobre aqueles que persistem na incredulidade, não rendendo-se a Cristo. O capítulo 17 a 19, a queda da Babilônia e das bestas. Tá? E, por fim, os capítulos de 20 a 22, o dragão condenado, Cristo e a igreja vitoriosos, chegando então à consumação. Agora observe que cada um destas seções estão vinculadas aos símbolos. A primeira seção diz respeito à igreja habitação de Cristo no mundo, e o símbolo que representa esse período são os castiçais, os 7 castiçais que representam, o próprio texto bíblico já está explicando, Jesus explica a João, que os castiçais representam as igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor. A Ásia Menor hoje é conhecida pela Turquia, cuja capital é Istambul, ok? Se você tiver curiosidade, pode procurar no mapa e você identifica. A segunda seção, representada pelos selos, então a abertura dos 7 selos
do livro que tem os 7 selos, capítulos 4 a 7. Dos capítulos 8 a 11, nós temos as 7 trombetas. Depois nós temos a representação dos capítulos 12 a 14, com Cristo e o dragão. Dos capítulos 15 ao 16, as 7 taças. A queda da Babilônia e das bestas, então a representação da própria Babilônia. E a consumação, que diz respeito aos capítulos 20 ao 22. Eu creio que isso é tranquilo de entender, de compreender, ok? O que é importante nós acrescentarmos agora? Vamos destacar alguns eventos aqui. Lá na ponta nós temos ali aquela linha verde, né? Aquela coluna verde, melhor dizendo, onde está escrito primeira vinda de Cristo. Então você tem o primeiro evento escatológico do fim, é a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo. É o início do início do fim. Toda essa parte que nós encontramos aqui descrita diz respeito, então, ao período que se dá até a segunda vinda de Cristo. Período em que nós estamos inseridos. E agora preciso pedir a você a sua ajuda para evocar alguns conceitos que nós trouxemos. Lembra que eu falei sobre a gente tomar cuidado para não querer colocar o Apocalipse dentro da cronologia? Porque a nossa tendência é agora querer separar isso aqui pelos séculos. Então, o primeiro século, o segundo século, o terceiro século, o quarto século, o quinto século, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo, 11º, até chegarmos ao 21º século, ao qual nós estamos. Nós estamos no século 21. O século 21, ele estaria aonde? No meio? Um pouco mais para o início? Ou quem sabe o século 21 já está muito pertinho dessa linha? Esse é o ponto, queridos. Nós não podemos cair na tentação de querer dizer aonde está o século 21. Esse é o Kairós de Deus. Se você puder guardar essa informação, e eu estou me esforçando para tentar explicar da melhor maneira possível, é muito importante nós entendermos isso, queridos. Não cabe a você, não cabe a mim, não cabe a nós dizer aonde está o século 21 nessa cronologia. Porque aqui não é uma cronologia. Aqui é um quadro de exposição dos eventos apocalípticos que acontecem dentro, não do Cronos, mas do Kairós. Guarde isso. A Deus pertence o tempo. Vamos evocar as palavras de Jesus aos seus discípulos. Eu quero chamar a sua atenção porque muitos de nós estão caindo no mesmo erro que os primeiros discípulos caíram. Lá em Atos capítulo 1, versículo de número 6, diz assim, eles estavam reunidos, vou ler melhor, Atos capítulo 1, a partir do verso 4. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe, Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? E Jesus respondeu, não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Não vos compete saber nem a cronologia, nem o Kairós. O que nós temos que saber é que estes eventos apocalípticos estão acontecendo desde a primeira vinda de Cristo e se concluirão, o clímax destes eventos, destes elementos apocalípticos, se dará na segunda vinda de Cristo, que nós chamamos de parousia. Parousia diz respeito aos elementos vinculados à volta de Jesus. E por conseguinte, o juízo final e então, essa última coluna aqui em azul,
o novo céu e a nova terra. Guarde estas informações, mas eu preciso acrescentar mais algumas outras. A proposta de Hendriksen, chamada de paralelismo progressivo, é um nome técnico, um termo técnico, mas é importante para nós compreendermos o livro do Apocalipse. Ele se dá, agora observe que você tem aqui as linhas e essas setas apontando. Estas linhas, elas não podem ser delimitadas dentro de uma régua, mas elas apontam para os eventos escatológicos e o clímax deste grande movimento escatológico. Outra interpretação importante, colocação importante, agora está no que diz respeito a esse movimento de cima para baixo. No caso aqui, de modo ascendente. Tá? Precisamos entender que os eventos escatológicos, eles estão dentro de um elemento que nós já falamos no início da aula, do pensamento espiral. Lembra disso? Não linear. É um pensamento cíclico. Estes elementos, a igreja habitando no mundo, a igreja sofrendo provas e perseguições, acontece desde a ascensão de Jesus. Jesus mesmo já foi perseguido, os discípulos dele também. E a igreja continuará sendo perseguida até a volta de Jesus. Porém, o que muda é a intensidade da perseguição, a intensidade dos sofrimentos. No nosso caso agora, para que a gente entenda, pensando em anos e dias, quanto mais perto nós estivermos da volta de Jesus, que nós não sabemos quando será, maior será a intensidade da perseguição, maior será a intensidade do sofrimento. Você está compreendendo a necessidade de nós entendermos e estarmos preparados? Porque cada criança que nasce, ela potencialmente estará sendo exposta a um nível de perseguição maior do que foi no passado. Em alguns aspectos, às vezes isso pode parecer um tanto quanto contraditório. Por quê? Nós sabemos da história que descreve, por exemplo, cristãos que foram mártires no Coliseu de Roma. Cristãos que foram enforcados, decapitados, colocados em barris de óleo fervente ao longo da história. Mas é importante nós entendermos que isso não aconteceu com todos os cristãos. Aconteceu com alguns cristãos. Isso não aconteceu ainda comigo. Talvez isso nunca aconteça. Pode ser que isso também possa acontecer comigo e com você. Mas nós sabemos de eventos hoje no mundo da igreja sendo perseguida. Igrejas sendo queimadas na Angola, em várias partes da África, principalmente a parte onde há uma predominância islâmica. Nós sabemos de torturas acontecendo a cristãos, hoje, no tempo em que nós estamos vivendo. Existem cristãos sendo maltratados, sendo ridicularizados, perseguidos. Tem cristãos hoje perdendo o emprego porque ele não negou a fé em Cristo. Tem cristãos hoje perdendo o emprego porque ele não aceitou a corrupção, ele não concordou em mentir num documento. Eu conheço um pastor que quando ele trabalhava numa empresa, a empresa obrigou ele a mentir num documento e ele não quis mentir. Ele foi demitido. Perseguição por ser cristão e guardar os valores cristãos. Então é importante, irmãos, nós entendermos que este processo de sofrimentos e perseguições, eles vão se intensificando ao longo do tempo. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até chegar à volta de Cristo Jesus. Mas é importante nós entendermos que não é apenas
o sofrimento e as perseguições que estão acontecendo de modo cíclico. Mas também Cristo sendo combatido pelo dragão e seus agentes, Satanás continua tentando impedir o avanço do Evangelho. A ira final sobre os impenitentes, capítulos 15 a 16. Dentro da visão do paralelismo progressivo, isso também já está sendo efetivado em porções e parcelas com níveis e graus diferentes. A queda da Babilônia e da besta, o dragão condenado, Cristo e a igreja vitoriosa. A igreja já é vitoriosa. Apesar de ainda estarmos enfrentando lutas e dificuldades, nós já temos vitórias. Sim ou não? Com certeza sim. A igreja está crescendo, o evangelho está se expandindo no mundo. Apesar de todas as dificuldades, apesar das lutas e batalhas. Então, queridos, eu quero que você gaste tempo analisando e refletindo que estes elementos escatológicos, os quais têm dentro de si eventos escatológicos, mas que não são eventos cronológicos fixados numa data. Você que teve a oportunidade, vou aqui usar um exemplo, da virada do milênio. Do ano 2000 para o ano 2001, nós mudamos de ano, de década, de século e de milênio. Pois bem, nós não podemos correr o risco, a tentação de querer colocar este evento, 1º de janeiro de 2001, dentro de uma escala aqui. Ele está contido nos elementos escatológicos. Você deve observar que eu faço esse movimento várias vezes, não no sentido de linear, de querer achar aqui aonde colocar nesse ponto, mas dentro deste processo como um todo. Ok? Nós chegamos então ao final da nossa 4ª aula. E talvez você diga assim, pastor, ainda faltam algumas coisas. De fato, nós vamos continuar na última aula, ok? Então eu quero pedir aí a sua compreensão, a sua colaboração, a sua atenção e a sua disposição e a sua disponibilidade. Sim, no próximo domingo, nesse mesmo horário, ou horário que você escolher para assistir essa aula, você poderá acessar então a 5ª aula, onde nós vamos finalizar essa abordagem e trazer ainda aqui explicações ou abordagens dentro de alguns outros temas que nós ainda não verificamos. Quero agradecer a sua participação até aqui. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por termos, a Deus, o privilégio de estudar a Tua Palavra e podermos ampliar um pouco mais destes conhecimentos escatológicos que são tão importantes para o nosso crescimento espiritual. Que possamos, ao final destes estudos, estarmos melhor preparados para enfrentar o que está por vir e viver o hoje, o presente, com excelência, honrando e glorificando a Jesus Cristo. Em nome dele que oramos. Amém. Que o Senhor nos abençoe.